Então, meu caro amigo Fernando, mais um dia, mais um episódiozinho do nosso querido e amado podcast, né? E dessa vez a gente vai pro episódio retrospectivo 2020, né? E a gente vai falar um pouco sobre cada temática, né? Falar alguns pontos principais que nós gostamos, né, dos episódios. E é isso, né? E como é que você está? Preparado para mais um episódiozinho? Opa, boa noite, Matheus. Estou demais, cara. Estou animado. Esse episódio vai ser muito bacana. A gente vai, como você já falou, abordar algumas temáticas de episódios passados e vai ser bom para que a gente relembre, né, os ouvintes, os episódios que nós tivemos e tudo que viemos falando até agora. E nosso primeiro episódio foi sobre felicidade. Falou sobre felicidade. Diga aí, Matheus, o que é que você mais gostou desse episódio? O que é que te trouxe? Esse episódio da felicidade, né? Foi o nosso primeiro episódio. E a gente estava numa época bastante experimental, né? Que a gente queria implementar o projeto e tudo. Então a gente não sabia muito bem como abordar ainda, como interagir com nossos ouvintes. Mas foi uma experiência muito interessante, né? E felicidade é um assunto bastante envolvente, né? Porque todos nós gostamos de nos sentir felizes, né? Mas ao pensar mais ao fundo, né, o que vem a ser felicidade, né? E eu escutando, né, novamente o nosso bate-papo sobre o episódio, e uma das coisas que mais me envolve assim nesse assunto é que a felicidade, como qualquer outro tipo de sentimento humano, né, da vida humana, ela também ela é momentânea, né? Ela oscila durante os nossos o tempo do passar do tempo das nossas atividades diárias, né? E a felicidade ela oscila de acordo com os momentos e circunstâncias da nossa vida, né? E eu acho bastante interessante, né? Porque muitas pessoas querem se sentir felizes o tempo todo e ao mesmo tempo elas não entendem quando ficam tristes, né? Mas é como eu disse, ela, assim como a felicidade, né? Há picos de felicidade e há picos de infelicidade, né? Que a gente chama também de tristeza, né? De melancolia, enfim. E que a gente às vezes foca tanto, né? Em chegar nesse determinado ápice de prazer que chamamos de felicidade, que às vezes esquecemos de apreciar um pouco nossa dor também, né? Que a gente chega a comentar alguns trechos desse episódio, é que também é importante a gente, além de apreciar os prazeres da felicidade, a gente saber também lidar com as nossas tristezas e angústias e apreciar isso com um certo, não com desdém, né? Porque muitas pessoas tratam isso como um desdém, mas apreciar isso como um sentimento natural da vida, não é isso? Show, fantástico. Não, realmente, e é interessante que nesse caso da felicidade, a gente aborda nesse episódio, da questão do se autoconhecer também. Né? E você precisa se autoconhecer para que você possa entender o que de fato te traz esses momentos de felicidade, que você possa correr atrás deles. Às vezes a gente tem uma ilusão de felicidade correndo atrás de sonhos e de certas coisas que na realidade nem é o que nós queremos de verdade, mas porque nós vivemos num mundo tão competitivo que faz com que nós busquemos alcançar determinadas coisas ultrapassando outras pessoas, e aí a gente meio que se sente vitorioso e ali tem picos de felicidade, como se a vida fosse uma grande maratona, uma grande corrida, né? E não é bem assim. A gente tem que entender qual é o nosso lugar e perceber o momento que nós passamos. Porque a tristeza ela é tão construtiva quanto a felicidade. E se não for mais, porque é no momento onde a gente reflete quem somos, o que a gente está fazendo da vida, né? Nesses momentos de maior tristeza. No momento de felicidade é aquele momento de euforia. Então a gente tem que participar dos dois momentos para poder ter um equilíbrio na vida, uma temperância, né? Com certeza, com certeza. E o nosso segundo episódio, né, foi relacionado à meritocracia,
que eu acho que foi um dos episódios que a gente melhor discutiu, né? Melhor abordou, porque é um tema que a gente se envolveu bastante durante muito tempo da nossa vida e até hoje, né? A gente vive bastante e consegue contemplar bastante muitos tópicos, né? Muitos pontos sobre o assunto e é ligado bastante à questão do nosso dia a dia, no trabalho, nos estudos, o que a gente vê em relação à sociedade no geral, né? O que é mérito, né? E eu gostaria de saber de você, né, meu caro amigo Fernando, qual foi o momento mais marcante desse episódiozinho, por quê e o que você achou de toda essa temática que a gente englobou no episódio de meritocracia? É interessante, Matheus, porque a gente faz o episódio. É interessante como alguns episódios eles batem no emocional, né? Porque quando se fala de meritocracia, a gente sente na pele essa questão da meritocracia. Depois de bastante tempo desse episódio lançado, a gente ainda comentava sobre ele. Porque quando a gente fala de meritocracia, nesse episódio, a gente traz aquela coisa de que o mérito é você conseguir por conta própria, sem a ajuda de ninguém. Mas, na verdade, lembrando de todo esse episódio, me vem à mente hoje, né, que desde os primórdios dos tempos, nós vivemos em comunidade. Nós vivemos em comunidade e nós precisamos da ajuda um dos outros. Quando eu falo nós, eu falo do Homo sapiens, da nossa espécie, para que a gente pudesse progredir e evoluir. Quando uma criança ela nasce e ela vai crescendo e desenvolvendo, se ela fosse arrancada do seio da sua família e levada para um lugar onde as pessoas se comportam como primata, não sabem falar, não sabem escrever, não sabem nada, ela ficaria da mesma forma. E se trouxesse essa criança de volta, ela teria extrema dificuldade em reaprender, em aprender, na verdade, a ler, a escrever, a viver, entre aspas, no meio da civilização. Porque nós precisamos de outra pessoa desde que nós nascemos, até o final da nossa vida nós vamos precisar de alguém. E quando a gente coloca essa temática de meritocracia, você tendo que conseguir as coisas simplesmente e fundamentalmente pelo seu mérito, você acaba criando uma competição desacerbada, uma competição enorme, onde pessoas, elas, para dizerem que têm um mérito, elas acabam disputando com outras pessoas que também querem o mérito, e essa disputa não gera empatia. E uma sociedade sem empatia, ela é uma sociedade doente, ela se torna uma sociedade doentia. Porque a empatia é o poder de você se colocar no lugar do outro e conseguir ajudar o outro. E isso não é uma questão da nossa espécie, simplesmente. O Homo sapiens do homem, o ser humano, ele tem sentimento de empatia. Não, nas outras espécies tem estudos feitos com macacos rensos e chimpanzés mostram que eles se ajudam mutuamente para conseguir certos objetivos como um todo. E quando você separa o objetivo dessa forma, uma disputa desenfreada por mérito, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou crescer e tal, eu vou, você acaba anulando o outro. E quando você anula o outro, você se anula sem perceber. E aí esse método que você tanto procura pode te ocasionar doenças. Eu conheço algumas pessoas que ficaram doentes devido elas terem que estudar, trabalhar e não tinha ajuda de ninguém porque estava ali no mérito, procurando ascensão, e acabaram ficando adoecidas, né? Algumas com depressão, outras com algumas outras síndromes como ansiedade. E a gente vive numa sociedade cada vez mais doentia por falta da empatia, por valorizar tanto essa coisa chamada meritocracia. Com certeza, né? E desses pontos que você fala bastante, né? Eu me lembro de alguns que a gente chega a dialogar um pouco a respeito da quantidade de esforço, né? Que a gente chega a realizar para alcançar determinado objetivo, né? Porém, você até citou
um vídeo, aquele vídeo que você me mostrou algumas vezes, não sei se os ouvintes já chegaram a ver também, mas creio que alguns sim, que é uma espécie de corrida, né, em que as pessoas que davam um passo para frente antes da largada que tinham certas vantagens, né, como escola particular, pai e mãe não lavava a roupa, ou não cuidava da casa, ou não fazia almoço, enfim, diversos privilégios que a cada privilégio que essas pessoas tinham, elas davam um passo à frente, antes da largada, o que dava a vantagem para elas a facilidade maior de que elas conseguissem alcançar determinado objetivo, né? O que não necessariamente desmerece a obtenção daquele objetivo, né? O alcance daquele objetivo, porém, ao nosso ponto de vista, em alguns pontos do episódio, a gente aborda muito o mérito como está ligado diretamente à quantidade de esforço que você exerce para obter aquele determinado objetivo. Como pessoas que obtêm vantagens de estudo, têm uma posição mais privilegiada, hierárquica e socialmente mais privilegiada, elas têm o seu mérito, porém não deveria ter o mesmo mérito. Particularmente não chamo isso de mérito, pessoas que têm esse tipo de benefício, de vantagem. Mas, ao meu ver, as pessoas que exercem um esforço maior para obter aquele mesmo objetivo, como um curso de medicina, uma pessoa de baixa renda, ela tem muito mais mérito do que uma pessoa que nasceu estudando em escolas particulares, sempre teve apoio dos pais, enfim, sempre teve um carro à sua disposição, nunca andou de transporte público. Então, a gente consegue ver a inversão desses valores meritocráticos, né, da nossa sociedade. E o próximo episódio, né, a gente fala um pouco sobre conformismo, né, que é um assunto também bastante relevante e que na minha opinião, foi um assunto que me fez lembrar muitas coisas da minha vida, né? Queria saber de você, meu caro amigo Fernando, o que achou desse episódio? Esse episódio para mim também foi fantástico, porque quando a gente aborda esse tema no nosso podcast, né? E quando eu falo nosso, estou falando de vocês também, ouvintes, que vocês também. Eu acredito que a gente pega algumas verdades sobre o conformismo que às vezes a gente não percebe, como a questão de você se manter no local simplesmente para não desagradar outras pessoas, que isso é algo extremamente comum, a gente vê isso comum. E enquanto eu relembrava esse episódio sobre o conformismo, eu estava vendo um vídeo que é até engraçado, de uma moça que fazem a sobrancelha dela, e ela, a design lá que está fazendo a sobrancelha dela, a pessoa que trabalha na área da beleza, ela acaba fazendo uma brincadeira com ela, deixa a sobrancelha dela feia de propósito, né? Claro que depois ela tira a tinta e ela fez só para fazer uma brincadeira, e ela mostra para ela, fala, você gostou? E a moça com cara de choro já, coitada, e ela diz, gostei, só para não desagradar a amiga dela que trabalha na área da beleza, né? Depois a amiga dela vai lá e tira a coisa e mostra para ela como ficou. Então esse é um dos pontos do nosso episódio que aborda essa questão do conformismo, de você simplesmente aceitar o que se dá. E aí, Matheus, o que você achou? Esse episódio de conformismo, né, que a gente abordou, né, e que eu achei bastante interessante, que a gente conseguiu caminhar, né, afunilar para a mesma opinião, né, que essa acomodação, ela é maléfica para gente, né, nós como seres sociáveis, né, isso acaba trazendo muitos malefícios, né, quando você se conforma com essas coisas da vida, né, enfim, só para satisfazer um desejo, seja do terceiro ou você mesmo. Então você acaba se conformando com aquela determinada situação e acaba perdendo aquela energia, né, de executar as tarefas, de querer uma mudança da sua vida, né? Então,
quando você chega a esse estado de conformismo, você perde totalmente a sua força de agir, né, como a gente aborda no episódio, e que, na minha humilde opinião, eu levo essa frase esse termo, né, com bastante relevância, né, eu trato com bastante relevância, que a insatisfação, né, você estar insatisfeito com as situações, com a rotina da sua vida, a insatisfação, ela, querendo ou não, ela te dá uma motivação a mais, uma energia de executar coisas diferentes. E talvez isso possa trazer algo benéfico para a sua vida e para as pessoas que convivem com você no mesmo meio, que estão ao seu redor no seu dia a dia, ou ao seu redor no seu ciclo social periodicamente, enfim. Então, talvez nós não devêssemos, né, estar com esse sentimento de acomodação, de conformismo, né, e deixar esse sentimento de lado e sim estarmos insatisfeitos com determinadas coisas da nossa vida, mas não só reclamar, né? Satisfação é o poder da gente poder entender que algo não está certo, não está agradável e ter energia de ação, né, para que a gente consiga reverter essa situação. Muito massa, Zinho. Muito massa, realmente. E o nosso próximo episódio que a gente abordou, logo após o conformismo, foi sobre a morte. É uma temática que, para mim, ela foi um pouco pesada, porque eu sempre tive, desde de criança, que eu penso sobre esse assunto. Não sei os ouvintes, perdão, e você, Matheus, mas eu desde da minha meninice que eu penso nessas coisas sobre a morte, a vida, a existência. E é interessante como a gente aborda. E eu escutando esse episódio, eu fiquei com um pensamento bem interessante, que eu fiquei pensando sobre o próprio universo, né? Nós temos bilhões de planetas, trilhões, e aí eu penso, será que realmente não existe o que eu falo, um planeta como a Terra, né, habitado, algo do tipo, não sei. Tem aquelas teorias da conspiração muito, muito louca e tudo, tem muitos mistérios no mundo. E um dos mistérios que eu acredito que talvez a gente possa até solucionar, mas daqui a muito e muito tempo, é essa questão da morte. Eu revendo o episódio e pensando no que eu falei, no que eu vi da sua fala também, Matheus, é bom porque a gente vai se transformando, né? Com o tempo vai mudando. Principalmente a gente que procura ler, procura ouvir, procura mudanças positivas. É interessante que hoje eu duvido muito mais se realmente não existe algo depois daqui da nossa vida terrena, ou se realmente aqui acaba. Hoje eu tenho mais dúvidas sobre isso do que certezas, como eu tinha antes. E você, Matheus, que pensou sobre esse episódio? Falar sobre morte também é um assunto muito sensível, é algo que sempre me atiçou muita curiosidade, né? Desde pequeno eu sempre pensava muito, por mais que não compreendesse, até hoje não compreendo, mas assim, não tinha tal de segmento, eu sabia que existia, mas não sabia o quão grave era isso, né? Porque morrer é algo natural e ao mesmo tempo estranho, né? Porque quando você pensa em morte, automaticamente você não sabe o que vem depois. A morte, talvez ao nosso instinto, né, a nossa mente instintiva, seja algo a ser evitado, né? Porque você vê muitas plantas, por exemplo, que elas não possuem essa nossa capacidade cognitiva, né? Lógico, essa parte da nossa compreensão, da indagação, enfim. Mas elas possuem, por exemplo, um cacto, né? Ela possui um mecanismo de autodefesa, que são os espinhos, né? Para evitar que outros animais a comam, né? Ou seja, evitar a morte. Então, porque a própria natureza ela tende a manter-se viva, né? Porque o que há de tão sombrio na morte, né? O que há de tão sombrio na morte para que a todo custo, toda forma de vida, por mais simplória que seja, ela tenta evitar a morte a todo custo, né? É um estado natural, porém
não sabemos ao certo o que é isso, né? É como você uma vez disse para mim, que talvez seja só um ato de transformação, né? De um estado para o outro, assim como do gelo para a água, né? O estado sólido para o líquido, por exemplo. Nós talvez não tenhamos consciência, né? Como você disse, do estado, porém aquilo não necessariamente faz com que a gente deixe de existir. Apenas assumimos uma nova forma, né? Então, talvez exista uma, uma forma de vida após a morte, bem provável. Na verdade, é extremamente provável, mas ao mesmo tempo, talvez não seja da forma que pensamos, né? Mas é isso, né? Eu acho que talvez também, quando eu penso muito sobre a vida e a morte, eu acho que procurar um sentido na vida, né? Se falar de morte também é falar de vida, então a gente tenta procurar um sentido para ela. E eu acho que, na minha concepção, eu consigo enxergar isso, na verdade, bem nitidamente, né? Que a vida, ela não necessariamente precisa ter um sentido para fazer sentido. Talvez o sentido da vida seja não fazer sentido, né? Eu acho que talvez isso seja mais plausível do que tentarmos entender a fundo o que tudo isso significa. Realmente, esse episódio ele foi bem esclarecedor. Assim, a gente teve uma troca de ideias muito boas nesse episódio. Eu lembro você falando disso, eu lembro que a gente, nesse episódio, a gente fala até sobre a questão da troca de formas da matéria, né? Que é bem interessante. Eu fiquei bem reflexivo. Logo após esse episódio da morte, vem o nosso episódio sobre o perdão. Que foi um episódio muito bacana, que eu lembro que você falou algumas coisas bem interessantes sobre o perdão, sobre aquela questão que você, para perdoar, eu lembro que eu falei que quando você perdoa, necessariamente você não precisa ficar próximo, né? E aí meio que você vem com aquela fala que se você realmente perdoa, não é um ato de esquecimento, mas sim de você conseguir lidar melhor com a questão. Você lembra, Zinho, o que você achou desse episódio do perdão, sobre essa questão de você conseguir perdoar, mas eu volto com aquela questão de você ficar próximo. Não é uma questão que você pode perdoar, mas não necessariamente você ficar em conjunto. O que você pensa sobre isso, Zinho? Eu acho que o ponto X, né? Ponto X, Y, Z, o alfabeto inteiro do perdão, seria justamente isso que você falou, né? Porque o perdão é algo muito complexo, né? Como a gente já abordou no episódio, e que talvez nós, como seres humanos, nunca sejamos capazes de realmente perdoar, porque na minha concepção perdoar é voltar a estaca zero, né? Quando você perdoa alguém, necessariamente você tem que, assim, não do ponto de vista filosófico, né, do perdão, assim, por assim dizer, é voltar a estaca zero, né? Por exemplo, quando alguém erra com você e você o perdoa, não é o ato de perdoar e não voltar a falar com ele ou não andar com ele ou com ela, enfim, mas isso não necessariamente é perdão, porque perdoar uma pessoa realmente é relevar tudo aquilo que aconteceu, tirar o menos um e voltar para a estaca zero, né? O menos dois e voltar para a estaca zero. Então, será que somos realmente capazes do perdão? Né? O que você acha sobre isso, Bagual? Sobre essa questão, Matheus, você tem razão. Filosoficamente falando, o perdão ele vai muito mais além do que o simples ou o esquecimento, né? É um pouco mais complexo. Mas deixando de lado essa questão filosófica, o perdão realmente é algo de extrema complexidade. E ele é paradoxal, porque você perdoa significa que você deixou completamente de lado aquilo que a outra pessoa fez. Você deixou de lado, completamente está perdoado, você perdoou. Mas, entretanto, quando alguém faz alguma coisa com você, é um sistema defensivo seu e natural nosso, de todo mundo, que se alguém vai e te rouba,
você pode perdoar, mas você confiar, deixar a chave novamente da casa com aquela pessoa é um pouco mais complexo. Então você pode até falar, não, te perdoei tudo, mas eu não confio. Tem muita gente que diz, não, perdoei ele, mas eu só não empresto dinheiro de novo. Só não vou emprestar novamente. A gente continua amizade, perdoei, mas não empresto mais. Então, o perdoar é bem complexo quando se trata disso, né, do ser humano. Nós, seres humanos, somos complexos. Tudo que nós fazemos tem grande complexidade. E falando disso, uma coisa muito complexa que hoje em dia é colocada como algo simples e até clichê é o tal do positivismo, né, que a gente também abordou. E esse positivismo que a gente aborda, né, é aquele positivismo político, que se diz que o governo é constituído por pessoas técnicas e tarará, aquele conceito filosófico. Nós estamos colocando aqui o positivismo de pensamento positivo, que é ensinado aí pelos coaches que pensa positivo e vai dar tudo certo, né? E nesse episódio a gente fala sobre isso, e uma coisa interessante que eu lembro que a gente aborda é que não adianta simplesmente você pensar positivo que você vai alcançar, né? E trazendo esse pensamento de volta do episódio que a gente falou, eu fiquei pensando, imagine só, o pensamento positivo, né? Como é interessante, porque os coaches dizem, pensamento positivo que você é capaz de fazer tudo. E não é bem assim, não é bem assim que acontece, como a gente abordou. Esse pensamento de que você é capaz de fazer tudo através de um pensamento positivo, como a gente abordou nesse episódio, pode deixar doente. Porque você começa a anular os pontos negativos e suprimir aquilo dentro de você, e aquela coisa vai aumentando a pressão. É como se você estivesse enchendo uma lata de ar, e até certo ponto o ar é inofensivo, mas chega um momento que, se a bomba continuar gerando pressão, e a bomba tiver mais força de pressão do que a lata tem de resistência, vai acabar estourando. E às vezes isso que acontece com a gente começa com essa coisa de pensamento positivo, vou pensar positivo, e a coisa vai acontecendo uma porcaria atrás da outra, um cocôzinho aqui, outro acolá, e quando você vai ver que você não desabafa com ninguém, você não... E porque quando você vai falar para outra pessoa, a pessoa diz, olha, você está negativo, essa negatividade que não te faz crescer. E você vai guardando aquilo para você, daqui a pouco você estoura como uma lata de sardinha cheia de ar, porque simplesmente é ensinado que tem que pensar positivo toda hora, não é bem assim que a coisa anda, né, meu amigo? Como é que você pensa sobre isso, Matheus? É algo extremamente, talvez assim, até icônico, hilário, né? Devido ao fato de a gente sempre pensar que, pelo fato de a gente pensar positivo, as coisas realmente vão acontecer, né? Não quer dizer que não aconteçam. Porém, a gente tem que ter ciência, né? Como você mesmo disse, que por mais que a gente pense positivo e faça tudo certinho, enfim, há sempre a possibilidade de dar merda, né? É uma merda aqui, uma merda ali, e vai juntando e acaba aqui extrapolando talvez o limite da panela de pressão, né? Então a gente tem que tomar cuidado, realmente com isso, com o fato da gente talvez dar ouvido demais às pessoas sobre o que elas falam, né? Você é muito negativo, você tem que ser mais positivo, sua vida é ruim porque você pensa negativo, e não necessariamente é assim, né? Talvez a pessoa só tenha um pensamento um pouco mais realista, né? E não quer dizer que a negatividade em si seja algo ruim, e muito menos que a positividade seja algo bom, né? Então a gente tem que saber ponderar, né? E ser positivo é lógico que é importante, né? Sempre temos que esperar o melhor, porém não só esperar o melhor, né? Saber que existem as possibilidades e circunstâncias da vida, que são variáveis indefinidas, né? De cada situação em cada momento, e que isso pode intervir na sua vida negativamente, tanto quanto positivamente. Então você tem que estar preparado para, caso algo de errado aconteça, você não quebrar a sua expectativa, né? Não ter aquele grau de expectativa exacerbado, para caso aconteça alguma merda, você não fique totalmente desamparado, né? Porque quando você se apoia demais na esperança de dar certo, isso pode dar muito ruim, né? Como já dizia os filósofos modernos, pode dar ruim. Verdade, Matheus. Pode dar ruim, muito ruim mesmo. Muito, mas muito. E falando em dar ruim,
A gente falou também sobre um assunto sério em setembro, que foi até o mês de Setembro Amarelo, né? Prevenção contra o suicídio. A gente falou sobre a solidão. E é interessante que a solidão, a gente aborda nesse episódio um assunto bem sério, né? Que a gente aborda. E o interessante é que a solidão ela é construtiva, até certo ponto. E uma coisa que se espalhou muito, acredito que como erva daninha nos nossos tempos, é essa questão das pessoas falarem que se você não consegue ficar só, você não consegue viver consigo mesmo, logo você não consegue viver com ninguém, porque você é infeliz por si próprio, e tem toda essa questão que é dita, mas a solidão, ela até certo ponto, ela é construtiva. Você precisa ficar sozinho em certos momentos, como a gente abordou, né? Você não vai escrever um livro acompanhado de várias pessoas. Fica um pouco mais difícil, né, de se fazer. A solidão ela é construtiva. Você precisa dela em várias partes da sua vida. Entretanto, a gente precisa muito de ajuda também. Como eu falei anteriormente, a gente foi desde o princípio da construção humana e de todo esse processo e até hoje chegamos aonde nós chegamos graças a vários tipos de parcerias que nós fizemos, tanto com humanos como com animais também. Então, nós temos que preservar essa união. É entender que, mesmo separados, nós fazemos parte de um todo, sabe? E que a solidão, apesar de ser bacana em certos momentos, ela não deve ser continuada. E a gente deve ajudar as pessoas que se sentem só, porque quem se sente só, muito só, pode ter problemas psicológicos futuros, né? Então a gente sempre tem que estar acompanhando essas pessoas. A gente às vezes conhece alguém que se sente só, a gente sabe que a pessoa se sente só, a pessoa vê que ela é só, mas a gente não dá atenção, a gente faz como é hilário, assim, né? Não, mas triste ao mesmo tempo, como pessoas elas passam por mendigos, por exemplo, olha e fala, que coitado, como é que tá passando fome, alguém poderia ajudar ele, e passa e vai embora. E assim passa várias e várias pessoas naquele dia falando a mesma coisa. E assim também é quando a gente encontra alguém que é só. Sempre tem um amigo nosso que é o mais abandonado da turma, por assim falar, mas às vezes a gente não acolhe, né? Fica pensando que sempre vai ter um outro momento, sempre vai ter uma outra hora, e nem sempre é verdade isso, né, Matheus? Sim, com certeza. Sobre esse episódio da solidão, né? É uma coisa que eu gosto bastante de refletir quando a gente fala de solidão, né? Muitas pessoas falam que se sentem só, né? E que talvez isso as leve a um patamar um pouco mais agressivo, com um aspecto autodestrutivo, né? Talvez, por estarem boa parte do tempo sós. E o que eu gosto de pensar bastante, assim, quando eu tô com esse sentimento ruim dentro de si, né, essa angústia, é que todos nós somos sozinhos, né? Querendo ou não, somos presos dentro dos nossos próprios pensamentos, angústias e felicidades, né? E que apenas nós conseguimos compreender e entender, né, de acordo com as circunstâncias das quais vivemos. Independentemente de você falar com alguém ou não, explicar que o que está acontecendo na sua vida, aquela pessoa, por mais que tenha passado por algo parecido na vida, ela não vai te compreender a fundo o que você realmente está sentindo, né? Ela pode até falar que compreende, mas ela na verdade não entende. O fato é esse, todos nós somos sós, né? Uma vez eu estava assistindo o Dr. House e um dos episódios, né? Eles têm algumas frases assim bem impactantes que eles falam que dentro assim do contexto da morte, né? É que todos nós morremos sozinhos, independente de quantas pessoas nos cerquem, né? Todos nós morremos sozinhos. Assim é com a solidão, né? Com a solidão, com o fato de estar sozinho em determinados momentos da nossa vida, é a mesma coisa. Por mais que a gente esteja acompanhado por milhares de pessoas, somos um indivíduo solitário. Somos solitários, né? Solitários em nossos pensamentos e nossas angústias diárias, de acordo com as circunstâncias de nossas vidas, né? Mas é isso, né? E falando também da questão da solidão, né? A gente abordou também no próximo episódio
sobre igualdade e consumo, né? Como a desigualdade ela faz parte da nossa vida, né? Porque ela é uma questão até de dinamismo, né? Da vida, né? Que a desigualdade ela ao ponto de ser exacerbada, ela é prejudicial, porém ao ponto de ser como é que eu posso dizer? Igualitária a demasiado também, né? É algo também maléfico, né? Porque a vida em si, até esse ponto utópico de que todos nós somos iguais perante as coisas que temos, enfim, pode ser extremamente monótono, né? O que talvez faça com que nossa vida perca um pouco de sentido, né? Mas não quer dizer que a desigualdade exacerbada também seja algo benéfico, porque é algo extremamente maléfico, né? Enquanto poucos têm muito, muitos têm pouco, né? O que não é certo, né? Porém, não quer dizer que porque todos tenham uma BMW, um tem uma BMW, por exemplo, né? Não todos, um tem uma BMW, todos têm que ter a BMW, porque qual seria o sentido se todos tivéssemos uma BMW, né? Tanto quanto polêmico essas afirmações, porém faz sentido. Até porque não faz sentido todos nós gostarmos de uma BMW, né? Por mais que tenhamos condições de comprar uma, eu acho que seria demasiada circunstância todos possuírem uma BMW, até porque não há necessidade disso, né? Então eu gostaria de saber, né, o que você falou desse episódio aí, o que você pensa sobre esse episódio nesse contexto atual que estamos aqui, né, às 9 horas e 46 minutos do quarto tempo, né, de 2020, né, quarto semestre de 2020 aqui, sobre esse assunto da igualdade de consumo que nós falamos. Cara, Matheus, você falando isso, eu fiquei refletindo agora que realmente não tem sentido. A galera fala de igualdade, mas acredito que a igualdade, na verdade, que eles querem, que nós queremos, me coloco nisso também, é você ter o mesmo poder de luta, né, de buscar, de talvez privilégios, entre aspas, as oportunidades parecidas, mas igualdade, ser tudo igual, como muita gente pensa que deve ser, que quer que seja, não tem sentido nenhum, porque desde os tempos antigos que houve desigualdade. E é natural que haja desigualdade em muita coisa. Tem gente que nasce com uma inteligência maior, tem gente que nasce com outro tipo de inteligência, outra área que é maior do que o outro. Então, vai ser sempre assim. E isso é que faz o mundo ser interessante. E a gente falando dessa questão aí da igualdade, do consumo, da desigualdade, a gente falou de uma coisa que tem tudo a ver no outro episódio, que foi a questão da estética, né? Essa questão da estética que envolve tanto a gente aqui, porque hoje em dia, em relação à estética, as pessoas querem ser igual aos filtros do Instagram, né? É interessante. E a gente aborda bastante sobre essa indústria da beleza, do tanto de dinheiro que ela movimenta e como que ela faz com que as pessoas se sintam mal para buscar se sentir melhor através de uma estética. O que você tem a me dizer a respeito desse episódio, Matheus? Bom, esse episódio sobre a estética é algo bastante polêmico, né? Porque como envolve algumas ações instintivas, né, da nossa natureza, muitas pessoas elas acabam negando esse instinto, né, natural. Esse instinto natural. Que seria o fato de que nós nos arrumamos, né? E ficamos cheirosos, tomamos banho, enfim, passamos maquiagem, cuidamos das unhas do nosso corpo por um único objetivo, certo? Atrair olhares. Faz parte da estética, né? Faz parte de procedimentos estéticos e que faz parte também da nossa forma instintiva de ser, né? Todos nós temos esse instinto, né? Natural, que é de chamar atenção, né? Chamar olhares, né? Ter olhares. E muitas pessoas, né? Elas não aceitam esse fato por ser
é algo rudimentar, né, por assim dizer, algo extremamente animalesco, né, porque tem uma função única e uma função única de atrativa, né, seja de olhares de um parceiro ou parceira, enfim, todos nós queremos ter, assim como nosso querido psicanalista, né, falava, que tudo que você faz na vida, a energia que move o mundo, né, é energia sexual, né? E por mais que as pessoas neguem, isso é um fato. As pessoas negam porque isso é muito animalesco, né? E elas tendem a achar que não são animais, mas são animais sim, né? Então a gente também tem que ponderar até que ponto esses procedimentos estéticos exacerbados eles são aceitáveis, né? Até que ponto isso é aceitável? Até aquele exemplo que a gente usou do Ken humano, né? Ele não quer realizar nenhum tipo de exercício físico para crescer a sua musculatura de forma mais saudável, né? Enfim, mas ele quer ter músculos, então ele faz uma série de implantes, procedimentos estéticos, cirúrgicos, né? Para que possua músculos artificiais, né? Então, até que ponto isso é aceitável, né? Até que ponto você acha que isso é plausível? É interessante porque quando é muito interessante tudo isso, porque quando falando do Freud, né, que você disse que tudo que a gente fala aqui é a pulsão sexual que move e tal, e é interessante porque às vezes você falando desse rapaz, o Ken humano, né, é interessante como às vezes é um narcisismo muito assoberbado, muito grande, porque o cara não ficou bonito, essa é a grande verdade. A beleza, o padrão estético, ele é medido pela simetria do corpo. Então, o corpo simétrico, ele é considerado como bonito. Enquanto mais o corpo simétrico é, mais bonito ele vai ser considerado. Ou seja, ele tem curvas, ele tem igualdade, é uma série de coisas para que seja considerado. Mas quando você faz uma coisa que é tão diferente esteticamente que se torna feio, mas que você se vê bonito, é quase como se você fosse a lenda de Narciso, né? Olhando lá no mar, na água do rio, na verdade, perdão, e contemplando sua própria beleza sem conseguir mais sair dali. Eu vi esses dias uma reportagem de uma mulher que fez um procedimento estético na boca, que ela colocou tanto, acho que foi botox, foi algo nos lábios dela, que ficou tão grande que ela tinha dificuldade até de comer. Mas ela achava aquilo bonito, ela queria que fosse assim porque ela achava que ficou atraente com aquilo. Ela achava que ficou bonita porque achava que ficou atraente. Então é uma lógica bem uma ligação muito grande com ela, é de que você acha que ficou bonito porque você acha que ficou atraente, ou você está atraente, as pessoas estão dizendo que você está atraente e por isso você se considera bonito. Então tem essa função aí, tem essa relação entre atração e beleza. É uma coisa proporcionalmente direta, por assim dizer, né? Não é inversamente proporcional. Quanto mais você se acha atraente, mais você se acha bonito. Quanto mais bonito você se acha, mais atraente você se considera para as outras pessoas. E o inverso também é real. Enquanto menos atraente você se acha, menos bonito você se acha. Enquanto menos bonito você se acha, menos atraente você também se acha. Só que as pessoas, elas às vezes não veem isso, essa questão da ligação entre beleza e atração, porque tem muita gente aí que, eu não sou bonita, tem gente que não se acha bonita, mas se acha atraente, e automaticamente por ter um corpo atraente se considera bonita, e assim os outros também a consideram automaticamente bonita também. É bem interessante essa coisa. É meio louco, mas é mais ou menos por esse caminho, né, Matheus? Ah, com certeza, né? Você tem total razão. A estética é algo, como é que eu posso dizer? Trivial, né? Trivial. Como já dizia um professor de física meu, é trivial, né? Assim como o assunto de máscaras sociais, né? Foi o nosso último episódio desse ano, tirando esse, né? Que é a retrospectiva. E que a gente aborda esse tema aí, que é um tanto quanto polêmico, assim como nossos velhos memes mamilos, né? Em que talvez a gente,
tentar sobreviver a determinadas situações, circunstâncias da nossa vida, né? A gente tende a usar as máscaras sociais, né? Como a gente fala em alguns pontos desse episódio, a gente precisa ser, às vezes, né? Que a gente tem que ser, né? Na verdade, às vezes, em determinadas circunstâncias, quem a gente precisa ser naquele momento, né? Como em um ambiente de trabalho, né? Você precisa ser uma pessoa totalmente diferente da pessoa que você é em casa, querendo ou não, né? Você tem um comportamento diferente, você tem uma forma de falar diferente, assim como é diferente quando você fala em casa e fala com seus amigos em um rolê, né? Em uma saída. Então, existem essas diversas personalidades que não são maléficas até determinado ponto, né? Mas que elas são benéficas para a sua sobrevivência como indivíduo na sociedade, né? E que não há nada de errado em utilizar dessas peripécias da vida, né? Porque é algo totalmente natural. Você não precisa ser a mesma pessoa todo o tempo e em todas as circunstâncias, até porque você precisa se encaixar em determinados padrões, né, por assim dizer, como no ambiente de trabalho, assim como eu já falei, ou no ambiente particular em sua casa, onde você fica só de cueca, ou fica só de samba canção, sem camisa, ou só de sutiã, só de calcinha, enfim, né? São ambientes diferentes em que você, querendo ou não, até em certas situações, você é obrigado a ser uma pessoa em cada circunstância, né? Casé falando sobre isso, e veio aqui na lembrança, aqui no Rio Grande do Norte, onde eu moro, né, teve um caso no estado do Rio Grande do Norte de preconceito muito grave. Um rapaz, ele bem tatuado, ele fotógrafo, ele saiu na cidade procurando um endereço no bairro do Alecrim, e algumas pessoas começaram a tirar foto dele escondidas e começaram a divulgar, pensando que ele estava procurando uma loja para assaltar, porque ele estava bem tatuado. Depois disso, houve algumas pessoas que postaram coisas comentando no caso, outras a favor, umas contra, e uma coisa que me chamou bastante atenção é que algumas pessoas que são contrárias a essas coisas postaram tipo um cara vestido de jaleco, né, como um médico, um jaleco e um material de trabalho dele, eu acho que era um estetoscópio ou alguma coisa, não sei bem o que era, e do lado uma foto de um cara muito tatuado andando na rua, e embaixo tinha desenhos, um desenho de uma mulher vestindo roupas bem curtas e uma outra totalmente formal, como se fosse uma empresária, algo assim, e embaixo tinha dizendo quem é o médico, quem é a empresária, era algum dizer assim que tinha falando devido às roupas. Mas, fundamentalmente falando, né, a priori, não é porque o cara veste jaleco enquanto está exercendo a profissão de médico que ele gosta de vestir jaleco e que ele gosta de vestir branco. É porque o cara está usando uma manga comprida, que não significa que ele não possa usar uma regata e ter uma tatuagem no braço. Né? Não é porque o cara está atendendo ali que a mulher que é empresária, que ela é sei lá, professora ou uma psicóloga, uma doutora, uma engenheira, enfim, ela pode ser muitas coisas, não significa que ela não gosta de sair de roupa curta na rua mostrando o físico dela. Ela malhou, ela pode sair mostrando o corpo dela. E não significa que por causa disso ela seja uma prostituta. Ou porque ela é uma prostituta que necessariamente ela sempre vai andar de roupa curta, se mostrando. Né? A gente tem que saber diferenciar essa coisa, toda essa questão se parte desse pressuposto que nós usamos máscaras a todo momento. Agora, como a gente abordou no episódio, tem as máscaras de forma positiva, que é a que a gente deve usar, e tem as de negatividade, né, que é quando você já exagera e mostra ser quem você não é. Mas não significa que, por sua profissão, você necessariamente tenha que manter um padrão de médico a toda hora e a todo custo. Às vezes você pode ser um cara que gosta de tatuagem, você pode ser um cara que gosta de piercing, mesmo assim você é médico, isso não tira a inteligência de ninguém. Acredito que toda essa questão dessas máscaras social e do uso assoberbado dela também vem com a questão do preconceito que a gente tem aqui no nosso país
e um preconceito que aumenta devido à violência, porque um país inseguro, uma pessoa que tem um comportamento X, ela pode realmente causar algum estresse no ambiente, mas não que ela seja um ladrão ou um assassino, algo do tipo, mas simplesmente porque a gente sofre tanta violência já no país que às vezes a gente tem um sistema de defesa que passa dos limites e vai já para um preconceito grande e acaba ofendendo pessoas e famílias e assim vai, né, o nosso país. Mas é isso, meu amigo. Tem alguma coisa para acrescentar, Matheus? Não tenho muita coisa para acrescentar, não. Acho que esse ano foi um ano bastante produtivo para nós, né, para muitas pessoas também, né? Nosso projeto, sou muito grato por nós termos iniciado esse ano, né? E sou muito grato também ter compartilhado esses momentos nesses episódios maravilhosos com vossa presença, vossa senhoria. Muito obrigado, Matheus. Eu é que digo que é um privilégio estar com você. A gente sempre está crescendo, sempre está se tornando cada vez mais prudente nas falas, mais mente aberta, saindo da caixa, né? É interessante ouvir para a gente dizer aqui que eu conheci Matheus na faculdade. Trabalhava lá, entre aspas, ainda trabalho, né? E Matheus no curso de engenharia, e geralmente as pessoas que são muito da área de exatas, geralmente, né, não estou colocando aqui taxando, elas não gostam tanto de filosofia, elas preferem mais uma coisa mais ali, ponto, né? Resolveu e acabou. Mas aí a gente começou a ter várias conversas, a gente teve essa ideia de curtir esse podcast há muito tempo atrás. E ele morava aqui em Natal, né, bem próximo até da minha casa, questão de minutos, de acho que uns 20 minutos, 15 de carro. E a gente nunca iniciou. Depois que ele foi morar em São Paulo, agora a gente começou esse ano e estou muito feliz por isso. Peço que vocês divulguem o podcast, tragam mais pessoas para curtir a página, para seguir a gente. E é isso, pessoal. A gente sempre está caminhando aí buscando trazer um conteúdo de qualidade para vocês, né, Matheus? Ah, com certeza, né? Finalmente a gente conseguiu colocar o projeto para entrar em vigor, né? Fazia muito tempo que a gente estava planejando e acabou não botando em prática, né? Mas esse ano ainda bem que conseguimos, né? Depois de muitas tentativas aí, né? Mas conseguimos. E é um prazer mais uma vez estar aqui com você nesse último episódio de 2020, né? Espero que tenha mais muitas retrospectivas para frente, né? Nos próximos 300 milhões de anos, né? Que assim seja. Mas é isso, queridos ouvintes. Um abraço para todos vocês. Um abraço para o meu caro amigo Fernando Douglas, vulgo Bagual, né? E que tenham o próximo ano bastante próspero, né? E produtivo. Que estejamos sempre evoluindo, né? Sempre a cada dia evoluindo e produzindo cada vez conteúdo de qualidade para vocês e vocês conteúdos e propostas de qualidade para a gente também, né? Porque a gente depende de vocês também para sobreviver. Somos seres sociáveis, né? E é isso, Fernando. Foi um prazer conhecer você, né? Um prazer compartilhar com você mais esse ano aí de vida, né? Mais esse ano que a gente sobrevive a todos esses turbilhões de emoções e tudo isso que a gente vem vivendo, né? Mas foi um prazer ter te conhecido, cara. Você é um cara espetacular. Muito obrigado, Matheus. Digo mesmo de você, cara. Digo mesmo de você. A gente se conhece aí há 5 ou mais anos e a gente sempre vem com essa parceria, amizade incrível. Agradeço aos ouvintes por sempre estar nos escutando. Reitero o nosso pedido. Divulguem, fale aí para que a gente venha sempre crescendo, se animando, produzindo mais conteúdos. Às vezes a gente não posta muito porque o nosso tempo também é escasso, bem corrido, mas a gente vem se esforçando para melhorar a página e trazer novidades. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, Matheus. Feliz ano novo a todos e fui! Valeu, Fernando. Fui!